querido amigo e irmão da comunidade cristã Projeto Semeare deste canal. Eu sou o pastor Reginaldo e todos os dias aqui, neste mesmo canal, eu tenho um encontro marcado com você às 19 horas no programa Antes que Adormeças. E todos os dias eu tenho trazido aqui um tema que o Senhor coloca no meu coração e hoje eu senti de trazer sobre o tema ter a direção de Deus. Eu até fiz algumas anotações aqui e eu gostaria de mencionar a você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 12, que diz: E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas Espírito de Deus, para que saibamos o que nos concedeu. Veja que é tão interessante que quando nós temos em nós o Espírito Santo, nós vivemos como se for em uma balança. Se nós obedecemos a palavra do Senhor e nós esperamos a confirmação do Senhor em todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida, a probabilidade de que isso dê errado é zero. Agora, por que muitos de nós erramos? E eu tenho muita experiência nisso. E apesar de ter tanto conhecimento na palavra do Senhor, eu vivi um tempo em minha vida, ou grande parte dela, em que eu confiava no meu conhecimento, no meu profissionalismo, nos meus conhecimentos interpessoais, e eu cometi erros que, se for em primeiro momento analisar, são erros primários, pelo simples fato de não ter naquele momento o direcionamento de Deus. Nós temos diversas passagens na Bíblia que nos orienta e nos faz entender quando o homem ele tem o direcionamento de Deus em qualquer área da sua vida, ele será bem-sucedido. E veja que quando nós não temos o direcionamento de Deus, não é simplesmente porque as coisas não darão certo, senão que posteriormente, ainda a dar errado, nós pagaremos o preço por ter desobedecido e não esperado o direcionamento de Deus. E o erro, quando nós não ouvimos a Deus, não é perdoado, porque o homem, a Bíblia diz, colhe aquilo que semear. E veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17. O versículo 2, 3 e 4 diz da seguinte forma: Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Que palavra interessante. Elias, um profeta extraordinário, um dos maiores da Bíblia, se não o maior, ele chega a um determinado momento em que ele precisa se ausentar, até mesmo pelo mando de Deus. E ele vai ao deserto seguindo a instrução do Senhor, dizendo: se esconda junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí nós podemos começar a analisar esse texto em diversas frentes e podemos nos perguntar: por que junto ao ribeiro de Querite, que está fazendo frente com o Jordão? No Jordão não tinha água? Claro que tinha. Agora por quê? Porque se ele se escondesse próximo ao Jordão, certamente ele seria encontrado. Ele estaria naquele momento sendo perseguido. E o Senhor vai escondê-lo, livrá-lo da morte certa. E o Senhor diz para ele: fica lá escondido junto ao ribeiro de Querite e tome daquela água do Jordão. Ou seja,
Era uma ordem expressa do Senhor: a sua vida será guardada, eu te darei água e te darei comida. E o Senhor diz para ele no 1 Reis 17:4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E na sequência a Bíblia diz que os corvos levavam carne e pão. Olha que interessante. Quando o Senhor manda e nós seguimos justamente o seu direcionamento, nada dá errado. Se nós esperamos na nossa vida o direcionamento do Senhor para casarmos, para escolhermos a pessoa da nossa vida, se nós esperamos a empresa que nós estamos, se devemos ficar ou sair, se nós devemos comprar ou vender naquele momento, tudo na nossa vida pode ser direcionado pelo Senhor. Pastor, mas se fosse assim, então ninguém tomaria prejuízo? Sim. Todos nós erramos na nossa vida justamente porque nós achamos que aquilo que nós temos de domínio sobre a situação é o bastante. E não é. O homem, quando ele vive sobre a proteção do Senhor, e a Bíblia diz, guardado sobre as asas do Altíssimo, as potentes mãos do Altíssimo. O homem, assim como eu, dou testemunho da minha própria vida, errei muito, perdi muito, e até os dias atuais eu pago sequelas, resquícios, reflexos de não ter ouvido a voz do Senhor antes. O estudo não basta, o conhecimento profissional não basta, as relações interpessoais não bastam, os conhecimentos internacionais não bastam, conhecimentos com alguém no meio da política não basta, porque a vida do servo de Deus é direcionada pelo Altíssimo e não pelo mundo. Não é pelos príncipes da terra que comandam a vida daquele que tem a sua vida entregue ao Senhor. Quando a Bíblia ela diz: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. É justamente nesta linda imersão bíblica que estamos fazendo com poucos versículos e poucos comentários. E perceba que quando Elias sai dali do ribeiro de Querite, que o ribeiro ele ia se secar, não teria mais água para beber, o Senhor então ele disse: se levante daí e vá, porque na casa da viúva ela irá cuidar de você. E quando ele chega e ele pergunta para a viúva: o que é que você tem em casa? E ela diz: apenas um pouco de azeite e um pouquinho de farinha, que eu vou fazer aqui um bolo para mim e para o meu filho comer e morrer, porque não temos mais nada. Veja, e o Senhor então ele pega e ele multiplica o azeite da viúva. Não é pela unção que Elias tinha, é pelo direcionamento que Deus estava dando. E quando nós temos obediência àquilo que o Senhor nos fala, nos direciona, você pode às vezes até perceber alguma coisa, não vai dar certo no começo. Não, o Senhor ele escreve certo em linhas erradas, em linhas tortas. O direcionamento do Senhor não tem como dar errado. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23, Davi, quando ele chega com os seus valentes na cidade, e a cidade está toda destruída, ele fala com os seus valentes, olha, ele consulta o Senhor e o Senhor fala para ele: pode ir perseguir então os invasores, aqueles que trouxeram o mal e a destruição à sua casa, às suas famílias, pode persegui-los que tudo será restaurado. O Senhor falou a Davi, porque Davi consultava ao Senhor em tudo. Só que os valentes disseram: olha, não vai dar certo, eles são muitos, eles são poderosos na guerra. E olha que eram os valentes de Davi. Sabe,
O que eu aprendo em uma passagem como essa, que quando você é direcionado por Deus, a maioria das pessoas, se não todas ao seu redor, não vão acreditar no direcionamento que Deus te deu. Só que quando o Senhor Ele direciona, Ele garante. E veja que a Bíblia diz no capítulo 23 de 1 Samuel que quando Davi então ouve a negativa dos seus valentes, ele volta a consultar ao Senhor. E o Senhor fala novamente: vai, é eu que garanto que vocês trarão tudo aquilo que foi saqueado e não se perderá uma vida. Querido e querida irmã, quando nós temos a nossa vida direcionada pelo Senhor, os nossos prejuízos não existem, os nossos erros não existem. Eu sou perito em dizer isso porque eu sou muito humilde em dizer. Não é porque sou pastor que eu vou chegar aqui e pregar para você uma coisa que não vivi. Eu já errei muito na minha vida. E errei muito por não dar ouvido à voz do Senhor. E eu confesso a você que, às vezes, Deus usou a boca da minha própria mãe, do meu próprio pai, para me dizer: olha, não faça, não vá, não é a hora, não se associe, não compre, não venda, não está certo. E quando nós queremos fazer alguma coisa e deixamos o nosso eu trabalhar na frente da nossa relação com Deus, o prejuízo é certo. O erro é fatal. E volto a te dizer, para que fique bem gravado e que você não erra depois de ouvir tudo isso, que você passe a ter uma vida, a partir de agora, desta palavra, de fazer apenas aquilo que Deus te orientar. Mas como, pastor, que eu vou saber que é Deus que está me orientando? Se você tiver uma vida com Deus, sem pecados, sem erros, sem você passar a perna nos outros, sem você roubar, sem você saquear, sem você... Enfim, tudo que a Bíblia ela diz que é pecado, você deve considerar como pecado. Basta você ler Apocalipse, quando diz que vários tipos de pessoas não herdarão o reino de Deus. Veja se você está encaixado em algum deles. Se o que você está fazendo está encaixado ali. E aí você pode ter certeza que a tua relação com Deus ela está errônea. Mas se você tem uma vida correta e direta, ligada ao Senhor, não tenha medo. Ele colocará paz no teu coração e direcionará pessoas no momento exato para te dizer: faça, tá certo, vai dar certo, confie. Queridos, a Bíblia diz, e eu volto a falar isso mais uma vez aqui neste canal, você precisa se cuidar nos dias atuais com profecias. Existem profecias que são diretamente vindas do trono de Deus, mas existem pessoas que falam o que Deus não mandou falar. Então, julgue a profecia e veja se a profecia condiz com o tipo de vida que o profeta leva, porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode nascer duas águas, doce e amarga. Se uma pessoa que está trazendo profecias e revelações para a tua vida tem uma vida totalmente desequilibrada com os preceitos de Deus bíblicos, não de igreja, não de estatutos humanos, de Bíblia, então você julgue a profecia, realmente é para mim, realmente é Deus.
Agora, se você ver uma árvore que é má e que está tentando te ofertar um fruto bom, tem alguma coisa errada. Eu oro por você nesta tarde. Deus, através desta palavra, eu não estou, Senhor, com a minha garganta muito boa, mas o Senhor tem cuidado de mim. E que nesta tarde, Pai, em cima desta palavra, o Senhor possa direcionar este homem e esta mulher a tomar as suas decisões, a alimentar os seus planos ou então freá-los, parar. Senhor, que possa existir na vida dele e na vida dela apenas aquilo que provém de Ti e que é, Senhor, orientado pelo Senhor. Que o Senhor possa usar pessoas e os meios necessários, porque quando o Senhor quis falar com Balaão, Pai, que estava seguindo um caminho errôneo, o Senhor usou uma jumenta. Então, meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer acima e muito além do que pensamos ou imaginamos. Então toca na vida deste homem e desta mulher e faça com que as decisões dele e dela sejam também, Senhor, aprovadas pelo céu. Eu te louvo nesta noite, porque o Senhor, Pai, me fez enxergar que os erros que cometi no passado foram simplesmente porque eu boicotei e não ouvi a sua voz. Eu te peço aqui publicamente perdão, ainda mais do que já pedi, porque o Senhor é misericordioso e sempre concede novas oportunidades. Eu te louvo, porque enquanto há vida, Senhor, o Senhor nos concede uma nova porta, uma nova oportunidade. Em nome de Jesus eu oro e abençoo todas as pessoas que oram comigo com fé e que irão, Senhor, seguramente receber a partir de hoje uma orientação vinda de Ti. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E você diga, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 7 horas da manhã, novamente neste canal, estaremos aqui com uma nova palavra no começando o seu dia com Deus. Tenha uma noite especial na presença do Senhor de descanso, cuidado pelos seus anjos, e que o nome do Senhor sempre, em tudo, seja glorificado na sua vida e nas suas decisões. Deus abençoe.